forma um pouco diferente, sei lá porquê. Vizinhos fazendo barulho lá fora, uma bagunça, né? Essa luz não tá tão boa. Mas é isso aí, espontaneidade. O que eu vou fazer hoje? Hoje eu tô pensando em mostrar aquela situação que eu tinha falado de criar os livros, lembra? Bom, se você não por aqui, prazer, bem-vindo ao canal. Vamos lá, deixa eu pegar, peraí. Cadernos, e mais cadernos. Bom, tem mais uns outros perdidos por aí. E como se não bastasse apenas cadernos, eu tenho caixas também, assim. Caixas organizadoras. Caixas organizadoras. E mais caixas. E mais caixas. Bom, vamos lá, vou ficar aqui na frente. Essa bagunça. O que eu tenho aqui? Eu tenho coisas que eu vou organizando conforme eu vou tendo vontade de fazer as coisas e é uma loucura, assim, eu tenho muito papel, muito caderno, não gosto de aplicativos, eu não consigo me organizar com aplicativos. Assim, se for obrigatório em trabalho, coisa assim, eu faço, mas pra mim, na minha vida, não é o que eu curto, assim. Eu adoro a parte física, sabe? E isso é engraçado porque é um jeito muito pessoal, assim. Eu, quando como professora, eu comecei a estudar as formas que cada pessoa tem de aprender, e uma delas é assim, é a materialidade, sabe? As pessoas precisam tocar, precisam sentir, pegar ali, sentir o papel, sabe? A caneta, essas coisas. E eu sou esse tipo de pessoa. Então, assim, apesar de eu ensinar e aprender também online, eu ainda preciso ter alguma ferramenta física. Então, eu sempre tenho um caderno, sempre, sempre. Se não é caderno, é folha, folhas avulsas que vão surgindo, assim. Inclusive, até com caderno, às vezes, tem folhas avulsas que vão ficando no meio, assim. Eu vou mostrar. Então, vamos lá. Vou começar aqui. Eu não sei, nem se tô aparecendo direito. Meu cabelo tá todo zoado hoje. Sabe assim? Vamos lá. Esse aqui é o caderninho, ó. Caderninho básico, certo? Esse aqui eu usei por um tempo. Quando eu queria ser aeromoça. Né? Acho que eu já contei essa história, acho que não aqui, no canal eu nunca contei. Então, é uma das coisas que eu tentei procurar por um tempo, e aí com a pandemia não deu mais, e aí até dá, mas mudou um pouco o foco das coisas, sabe? Não, e aí, mas ainda está aqui, eu não vou jogar fora, porque a gente nunca sabe lá na frente, tem muita coisa escrita aqui já. Então eu vou mostrar mais ou menos, é um caderno normal. Aí como eu falei, tem várias folhas soltas, várias. Deixa eu ver. Então, por exemplo, folhinhas de estudo, e aí com perguntas, respostas e coisas assim, ó, várias coisas que eu ficava estudando, algumas sem responder nada, aí tinha outras coisas, ó, folhas avulsas com um desenho atrás, tipo, de reuso, sabe? Folha que você usa e depois você usa de novo, e aí você escreve coisas dentro e... Aí, mais folhas avulsas, e aí lista que eu peguei, e aí recortei pra ler, e aí dentro daqui tem várias coisas, assim, das etapas e coisas que precisava falar, saber. Várias coisas enfim, várias coisas. Tem muita coisa avulsa, muita coisa solta, porque eu usava, assim, pra fazer pesquisa, sabe? Então, aí tinha outras coisas que eu precisava ler pra conseguir, sei lá, estudar. Mas, assim, a base é ter um caderno como estrutura. Então, tudo que você fizer estudar... tem muita folha solta nesse aqui. Tem algumas folhas usadas só. O que eu posso fazer? Por exemplo, deixa eu sentar aqui direito. Por exemplo, eu não quero mais estudar isso, porque, sei lá, não quero mais fazer isso como hobby, nem nada. Então, todas as informações que eu tenho aqui eu posso descartar. Tô falando muito rápido, né? Então, aí esse caderno, o que dá pra fazer? Se eu não quiser mais usar, eu vou usar o resto das folhas em branco, certo? De outra forma, arranco tudo, jogo fora. Ou pego todas as coisas que eu já coletei e reúno tudo, coloco numa outra pastinha, e pastinha assim, sabe esses saquinhos de plástico? Ou só junto tudo e deixo guardado em algum lugar, numa caixa, tipo essas caixas aqui. É isso, por enquanto eu ainda tenho um livro aqui, porque eu não sei se lá pra frente, quando a pandemia acabar, essas coisas todas voltarem ao normal, eu não sei se eu vou querer tentar de novo, talvez não na mesma companhia, talvez não na mesma situação, mas eu não sei. Então, por enquanto, isso está parado.
mas é uma coisa que eu queria, que eu tentei e que tá aqui. Lembra quando eu falei que isso aqui não é, um caderno de motivação, de tipo, no sentido de acreditar que só pelo fato de eu ter um caderno que eu vou conseguir fazer as coisas funcionarem. Não é assim, porque é exatamente como se fosse um caderno de estudo, matemática, de português, de estudo, mas esse estudo aqui era estudo da aviação. Assim, estudo do que eu preciso pra passar nesse teste, ou pra fazer isso, tá? O que eu preciso saber. Tá tudo aqui, assim, tudo. Mas tá, grande parte das coisas que eu estudei tá aqui. Então, é um conhecimento que eu tenho, tá aqui. Então, voltando, o caderno não é pra fazer, tipo, tudo que eu escrever nesse caderno vai acontecer e vai ser lindo, maravilhoso. Então não é isso, porque esse caderno não tem intenção de fazer isso, tá? Não sei se isso funciona pra algumas pessoas, eu não sou contra a lei da atração, essas coisas, mas eu acho que funciona de uma outra forma, talvez não funcione dessa forma, porque isso aqui é apenas estudo, tá? Não serve pra isso. É só isso que eu quero dizer. Então vamos lá, para os próximos. Ai, caiu! Peraí, caiu. Voltei. Não sei se mudou aí o ângulo, as coisas tudo, mas vamos lá, deixa eu mostrar. O que eu tenho aqui? É uma agenda antiga, bem antiga, inclusive, ela é de 2008. Só que o que acontece? É uma agenda que eu usei pela metade, assim, sabe? Eu gosto de agenda, mas eu não uso ela tão assiduamente, assim, tipo, não escrevo todo dia. Às vezes faz com que tenha folhas em branco, assim, e eu não jogo fora. Eu prefiro reusar ela como se fosse um caderno. Tipo, mesmo que tenham coisas escritas no meio do caminho, eu acho até engraçado quando eu vejo alguma publicação, assim, tipo, prova do Edson, por exemplo, aqui. E não ver a aula de espanhol. Então, tipo, eu acho muito engraçado ter umas anotações no meio do caminho, assim, eu falo, nossa, eu lembro disso. E aí eu uso também pra escrever coisas mais aleatórias, assim, né? Aqui eu tinha escrito que eu ia escrever histórias dos meus alunos. Maldade, né? Mas é que tinham muitas coisas que eu ouvia, assim, dos alunos, mas aí depois eu parei, porque eu falei assim, não é tão legal ficar compartilhando essas coisas, ou escrever essas coisas simplesmente por escrever. Mas assim, eu observo muito que os meus alunos falam. Tem muitas coisas, muitas histórias interessantes que a gente aprende com as pessoas e elas nem imaginam, assim, que a gente tá observando, ou que, sei lá, a gente também tá aprendendo, né? Nossa, muitas histórias interessantes, assim. Mas aí ficou isso, assim, então é um outro caderno de interesse, hobby, sei lá. Isso aqui, ó, eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso aqui. É uma agenda antiga. Essa, sim, tem muita coisa escrita. Porque essa agenda, ela realmente fala tudo, assim, da fase do vestibular e de como eu escolhi, como foi difícil. E várias coisas, testes e notas em vestibular, essas coisas assim. Então eu vou falar ainda um pouco. Essa é uma das agendas que mais tem informação, assim, que eu mais escrevia. Mas as minhas outras agendas nem tanto. Eu tenho bastante coisa guardada também ainda, mas é isso. Foi todos os anos da minha vida que eu tinha coisas pra escrever ou que eu tinha vontade de escrever. Mais um caderninho aqui. Esse aqui, ele se mistura um pouco com aquele outro. Vamos voltar aqui. Com aquele outro de aviação. Mas é um pouco diferente. Aqui eu tenho coisas que eu gostaria de fazer, de viagens ou ideias. Eu não vou falar tudo que tem aqui, mas essas são coisas assim que eu ia pensando. Então assim, é engraçado que eu tenho que procurar uns cadernos baratos, tá? Geralmente pego os cadernos mais baratos que eu vejo na Saraiva, qual é o nome do lugar? Na Calunga. Não tô fazendo propaganda, mas fazendo. Aí eu vou lá, procuro os cadernos mais assim, baratos. Mas que geralmente tem alguma informação que eu acho legal. Tipo, vai lá, o mundo está cheio de novas aventuras, então tem a ver com o que eu queria escrever pra esse aqui. Ou coisas que eu gostaria de, tipo, correr atrás e tal. Então, assim, só pra deixar anotado e pra criar um roteiro. E eu voltar sempre tentar lembrar ou ver. Por exemplo, uma das coisas que eu lembro que eu escrevi aqui é que eu queria, a viagem que eu queria fazer pra Foz do Iguaçu, e aconteceu. Então, e só que assim, o roteiro era outro. Eu ia de carro, mas eu queria passar pelo Uruguai, tipo. Mas era assim, eu tinha feito um roteiro, eu queria passar pela. Era um caminho completamente diferente do que eu realmente fiz. Mas é assim, roteiro, sabe? Roteiros de coisas que você quer fazer. O que mais? Esse daqui. Ó, que bonitinho. É um caderno que, assim, quando eu olhei pra ele, eu falei assim, ele é muito criativo, assim, ele traz essa ideia, assim, muito colorida, muito, né, esse pote aqui, assim, pra mim parece mais um pote de tinta, essas coisas. Então, esse aqui é um caderno mais criativo. O que eu quero dizer com isso, assim, as minhas ideias criativas estão aqui, assim. E aí eu não vou mostrar. Mas tem, tipo, por exemplo, quando eu comecei a pensar em fazer o meu Insta
de teacher, que caso vocês não conheçam, eu vou colocar aqui na descrição. Eu tinha várias hashtags assim escritas e pensando como é que eu poderia projetar, o que eu poderia fazer e tal. Então assim, são coisas que eu fui buscando ao longo do caminho. O canal do YouTube também foi um processo assim. E aí eu olhava muito outros canais e coisas, ideias, e sabe, o pessoal fala, faz isso, procura aquilo, e é isso. Tem muita coisa aqui de criativa, assim, tanto online quanto coisas físicas também, de coisas que eu gostaria de fazer, o que eu fiz, o que eu vou fazer ainda. Tá aqui. E assim, todos esses cadernos não estão todos terminados, ó, tem páginas em branco, então assim, essa é a ideia. Ainda tem muita coisa pra acontecer. Esse daqui, esse aqui não tem muito a ver, mas é porque tava barato. E aí ele tem esse lista verde aqui, esse verde. Teve uma época aí, que eu ainda não coloquei isso em prática, mas teve uma época que eu tava muito ligada à ecologia. Ainda sou, mas um pouco menos. Eu tava querendo virar vegana. Não deu certo. Ainda vou falar sobre isso, possivelmente. Mas tem muita coisa aqui legal de assim, como é que a gente pode reciclar, mas assim, reciclar de verdade, sabe? Como é que a gente, aonde que a gente pode, sei lá, descartar pilha, aonde que a gente consegue ir, os lugares que a gente consegue, tipo, conseguir alguma coisa em troca, não sei, coisas assim. E ser mais consciente do consumo. Eu tirei foto do meu lixo uma época aí, pra mostrar, assim, só que eu não fiz nada com isso ainda, que ainda tá dentro desse projeto aqui que não saiu. Ainda não saiu do papel. Mas vai sair, um dia sai. Aí eu, por exemplo, eu guardei um pedaço de papelzinho de coisa, e aí tem a história por trás disso, que eu já anotei, tá tudo anotado, mas não tá nada falado ainda. Ou criado, sabe? Uma página, coisas assim, mas que eu gostaria de fazer. E aí eu achei legal esse caderno que tem a ver, assim, só por causa que tem escrito verde aqui, só isso. Listra verde. E nome não vai ser esse, mas enfim, se alguém quiser usar, fica à vontade. Quem quiser copiar minha ideia, pode ir à vontade, é super a favor, porque a gente precisa de mais pessoas conscientes no mundo. Inclusive é super difícil, porque eu tentei fazer por um tempo e depois parei, depois voltei, depois é difícil. Se você for no mercado, você vai ver que só tem coisa de plástico que a gente não consegue reciclar. Desânimo. Aí temos esse. Esse daqui como eu falei, eu escolho cadernos aleatórios, né? Esse daqui é sobre fazer roteiros de coisas pra falar. E tem muita coisa escrita. Ó, vou mostrar meio por cima. Tá tudo em coisa, mas muita coisa escrita. E esse aqui é o de inglês, assim, meio muita coisa em inglês, tá escrito em inglês, muita coisa. Só que também, não usei tudo ainda, tá no comecinho aqui, quando eu fico mais inspirada e tal. E aí, que mais? E tem esse aqui também. Esse aqui é mais pessoal, assim, coisas de cunho mais pessoal. Não vou falar. E aí tem as caixas. Temos as caixas. Quando eu comecei a tentar organizar tudo isso daí, eu comecei com as caixas. Depois que eu fui para os cadernos. Por quê? Porque antes, ó, eu tinha uns caderninhos que era tipo aquelas agendas vazias, sabe? Que tinha sobrado de outras agendas antigas e coisas assim. E aí, misturava muita coisa, assim. Era como se fosse uma agenda mesmo, sabe? Era tudo meio misturado, assim. Às vezes eu ainda olho porque tem algumas coisas legais, ideias e tal. Mas aí, tinha muita coisa aleatória de coisas que eu pesquisava. Então ficava tudo assim nesses saquinhos, assim, sabe? E aí, por exemplo, esse aqui, essa caixa, eu juntei muita coisa. Tem muita coisa falando do au pair aqui.
Eu ainda vou fazer alguns vídeos, tem coisa misturada com de inglês aqui também. Ainda tá tudo nas caixas que eu tinha selecionado. Então eu tinha a caixa do au pair, tinha a caixa do diplomata. Sim, eu tentei a prova de diplomata também, pra quem não sabe. Não estou estudando pra isso agora. Porque tem que ter francês e eu não sei francês. Então eu meio que desisti também. Mas... ai, eu esqueci já. Tinha aquela da reciclagem lá também. E isso aqui? Deixa eu ver, peraí. Tá, você tira do au pair. Esse aqui, ó, tem saquinha, tem coisa junto. Esse aqui acho que era de entrevistas de emprego, essas coisas. Tem currículo aqui, tem minhas perguntas e não sei, não tenho certeza. Sei lá, meio aleatório também. Tem um saco aqui com YouTube, ó, YouTube English. Então é meio misturado também, recursos, ideias. Então assim, era mais bagunçado, sabe? Porque misturava tudo e aí ainda ficava muito... Quando eu comecei a ideia com um caderno, ficou um pouco mais organizado. Você fala, nossa, que bagunceira! Mas é muita informação, cara. É muita coisa pra gente coletar e... eu sou uma pessoa que vai atrás da informação, sempre fui. Até que eu fiz jornalismo, né? Então, é isso, assim, eu vou atrás e eu tento coletar e juntar as coisas pra fazer sentido e colocar em prática, assim. Algumas coisas funcionam, algumas coisas não, mas tudo bem. Aí, assim, por que eu tô falando tudo isso? Porque quem tem, assim, vários hobbies e coisas, interesses, geralmente tem esse problema. Não de organização, mas no sentido de... porque isso é organizar, tá? Isso não acho que seja desorganização. Eu vejo, na verdade, o contrário. Porque quando você tem muitos hobbies, você não consegue separar eles e você fica fazendo aquela mistureba, é um pouco complicado. Você consegue conciliar e juntar tudo. Por exemplo, agora com o meu Insta de teacher, eu tô conseguindo juntar a fotografia com os textos que eu escrevo, então roteiro e tal, e as imagens, edições, então tem design também, e o inglês, cara. Então assim, juntou tudo num só. Eu achei uma maravilha, assim, eu tô me divertindo. Claro que cansa, tem momentos em que eu fico sem ideia também, ou que não tem uma foto bonita pra colocar. Então assim, são muitos critérios e eu sou a faz tudo, né? Que escreve, traduz, escreve em inglês, traduz e posta foto, edita e tudo mais, enfim, né? Então é muito trabalho mesmo pra uma pessoa só. Não, mas se você tem um trabalho à parte, né? É meio óbvio, assim, que não dá pra fazer muita coisa. Tem um certo limite ali do que é possível pra você fazer. E aí tem muita gente que fala assim, ah, mas aí vocês fazendo mais trabalho. Então, é mais trabalho mesmo. É. De fato é. Mas também é um pouco hobby, porque mistura todas as coisas que eu gostaria de fazer junto, sabe? E aí a gente nunca sabe se isso pode virar alguma coisa maior, né? Então, sei lá. Esse é o meu caminho, mas tem gente que gosta de outras coisas, por exemplo, de cantar. Conheço alguns teachers que cantam, então eles, sei lá, fazem shows e coisas assim. Às vezes se apresentam em escolas também. Sei lá, acho que é isso. Espero que o vídeo tenha ficado bom, mais ou menos. Com muito barulho, não sei. E aí, se quiserem perguntar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Assim, acho que as pessoas estavam esperando que eu fosse mostrar com detalhes o que eu escrevo dentro. É um caderno, tá? Não tem nada de mais dentro do caderno. São coisas assim, por exemplo, você quer fazer... Vamos lá pro negócio do diplomata, por exemplo, né? Eu não tenho um caderno pra isso, porque eu não falei que eu não tinha desistido, né? Tá, poderia ter um caderno pra isso, mas assim, pra estudar. Por exemplo, história, as questões que eu teria dúvidas, assim, coisas que eu precisaria... tópicos, né? Que eu precisaria dar mais ênfase. Os dias da prova, provas anteriores... que mais? Sei lá, conversar com pessoas, anotar os canais de YouTube que eu gostaria de assistir, ou acompanhar pessoas e coisas assim. Deixar anotado pra depois não esquecer. O francês. Aí eu faria um caderno separado, né? Quando você estuda uma língua, geralmente aí é um caderno específico pra aquilo, né? Também, tá estudando inglês, se você tá estudando francês, você faça um caderno também, sabe? De estudo daquilo. E aí você vai falar, mas o que eu anoto ali? Meu, é as mesmas coisas que você anotava quando você tinha
caderno na escola. Você vai anotar, sei lá, verbos, palavras aleatórias, frases, como é que faz a conjugação de não sei o que, como faz, sabe? Então é isso. Aí outros, né, roteiros de viagem. Pra onde você gostaria de ir? Aí se você fala assim, eu gostaria de ir pra, sei lá, Manaus. E aí você anota tudo em relação àquele lugar, sabe? As coisas que você tá pesquisando, os vídeos que você viu, as dicas que você pegou com alguém. Começar a pesquisar preço, começa a pesquisar lugar pra ficar, o que você pode fazer lá, como que você vai se locomover lá dentro, se você tem que ir de carro, se você tem que ir de avião, se você tem que ir de barco, todas essas coisas. E aí você vai se organizando, porque se você ficar só imaginando, um dia eu gostaria, você não vai fazer. E aí você tem que tentar, pelo menos. Mesmo que não dê certo, você tem que tentar. E aí pra isso você precisa se organizar, escrever e pesquisar. E acho que é um jeito. O caderno te ajuda a fazer isso, sabe? Você meio que ir atrás das informações. E tudo num lugar só, né? Pra não ficar, tipo, cada folhinha um negócio, uma coisinha que você imprimiu aqui, um texto que você leu ali no jornal, tal, sei lá. Nem lê jornal. Mas é isso, tá? Vejo vocês por aí. Estou de volta.